É pro teu bem, meu amigo. Tomar as decisões difíceis, focar no longo prazo, fazer o que tem que ser feito. É pro teu bem, eles diziam. E só depois de muito tempo fomos perceber que os nossos pais tinham razão. Será que tem alguma coisa que tu precisa fazer que é pro teu bem e que tu ainda não tá fazendo? Nós estamos aqui para te convencer a mudar isso. E te ajudar a conquistar, vencer, superar os obstáculos da vida. É pro teu bem. Vem com a gente que é pro teu bem. Para o nosso primeiro episódio desse podcast, a gente tem um convidado de honra. Meu grande amigo, colega, médico, Dr. William Hudson. William, que bom te ter aqui. Eu gostaria que tu te apresentasse, contasse um pouquinho do que tu faz, como é que tu trabalha, com o que tu trabalha. Cara, eu vou me apresentar como eu sempre me apresento. Eu sou o William, eu sou pai do Benjamin e da Aurora e sou marido da Cassie, e essa é e sempre vai ser a minha principal função nesse planeta. Mas eu também sou médico, eu trabalho com isso nas horas vagas, tá? E sou médico formado aqui pela Universidade de Santa Cruz, a Unisc. Tenho residência em clínica médica, essa residência eu fiz aqui no Hospital Santa Cruz também, e tenho residência em terapia intensiva, que é uma residência que eu fiz no Hospital Moinhos de Vento de Porto Alegre. Mais recentemente na minha vida, eu também tenho atuado em consultório, mas em consultório eu atuo com uma especialidade não reconhecida, talvez. Eu nem gosto de rótulos de especialidade, mas com uma medicina focada na construção da saúde através do estilo de vida. Muito bem. E William, assim, por que tu escolheu a medicina? O que nessa profissão te chamou, te cativou? Cara, a gente sempre imagina que vai contar uma história bonita, eu gostava de ajudar pessoas, mas na verdade a medicina foi acontecendo ao longo da minha vida. Eu sempre me espelhei no meu pai é médico. Quando ele era prefeito, eu queria ser prefeito. Depois eu descobri que a principal profissão dele era de ser médico e eu decidi que eu iria ser médico também. E essa ideia cresceu junto comigo. Então eu nunca me vi fazendo outra faculdade. Quando terminei o colégio, fiz pré-vestibular, entrei na faculdade, eu entrei de coração aberto. Eu não sabia exatamente qual médico queria sair dali. E aí eu fui me apaixonando ao longo do trajeto, é isso que eu posso te dizer, né? Em todas as áreas que eu passava, eu chegava em casa e dizia para minha família, é isso que eu quero ser, eu vou ser cirurgião, eu vou ser nefrologista, eu vou ser neurologista, eu vou ser pediatra, eu vou ser gineco, né? E no fim, as nuances da vida me trouxeram para o caminho que eu acabei adotando, que é o da terapia intensiva, e mais tarde também a vida me trouxe de novo para um caminho um pouquinho diferente, que é a medicina de estilo de vida, que é uma coisa que a gente deve conversar ao longo dessa entrevista. É isso aí. Tu explicando assim a formação, formado em medicina, aí tu escolheu o caminho da clínica médica depois de flertar com todas as outras especialidades. E aí, claro, depois da clínica médica, tu foste para a medicina intensiva. Ok, medicina intensiva. O que a gente enxerga? Esses pacientes críticos dentro do UTI, relação médico-paciente zero, né? Para não dizer zero, muito pouca, e relação com os familiares ainda mais próxima até que com o paciente. Tá bem, até aí eu entendi esse caminho, assim. Tá, mas ok. Agora, da onde que saiu essa ideia ou essa vontade de migrar ou associar o que é um médico de UTI com um médico de consultório, que é completamente diferente, recebendo pacientes, falando com esses pacientes diariamente e propondo tratamentos. Porque o paciente de UTI tu não tem como propor um tratamento para ele não tem como opinar. Ele tem que receber o tratamento para te salvar. Mas por que tu foste para o consultório? É muito interessante a tua leitura, Vicente, porque esse motivo que tu ressaltou, essa diferença que a terapia intensiva tem do restante, talvez, de toda a medicina, foi justamente o que me atraiu para dentro da unidade, tá? Eu não gostava da ideia de ter que convencer alguém a fazer alguma coisa pela saúde dela. Eu preferia eu fazer. Como que funciona um cenário de UTI? O paciente está deitado na cama, ele está monitorizado, então tu enxerga tudo que está acontecendo com ele, tu impõe os tratamentos. Eu vou te prescrever tal coisa e o enfermeiro vai lá e vai administrar esse medicamento e eu vou observar o efeito imediatamente desse medicamento na monitorização do paciente ou nos exames laboratoriais. Eu não preciso esperar ele retornar em 3 meses para ver se ele se adequou à minha recomendação. Então, esse foi o motivo pelo qual eu escolhi a terapia intensiva. Só que a vida tinha uma grande lição para me ensinar que eu jamais imaginava. Por volta de 2013,
eu comecei com quadros de dores articulares, inicialmente na coluna lombar, depois numa articulação coxo-femoral, e a investigação dessas dores que eu vinha sentindo trouxe um diagnóstico de uma condição chamada artrite psoriásica. A artrite psoriásica é uma variante de apresentação da doença psoríase. Ela se apresenta com inflamações articulares, usualmente migratórias. Então, inflama uma articulação, melhora aquela, começa a doer outra e assim por diante. É uma doença progressiva. E no período em que eu me submeti a esse diagnóstico, eu também me submeti aos tratamentos, pensando na medicina como eu entendia que ela funcionava. Então, eu ia no consultório do melhor reumatologista e eu terceirizava para ele o cuidado da minha saúde. Então, ele me dizia, vamos tentar essa medicação, vamos tentar essa medicação, vamos tentar aquela. E eu me submeti a esses tratamentos. E, usualmente, os tratamentos surtiam efeito no início e depois eles iam perdendo a sua eficiência e a dor ia voltando. E isso foi acontecendo ao longo da minha formação profissional. Enquanto eu trabalhava como clínico e depois quando eu fui para intensivista, eu aceitava isso. Eu me considerava um portador de dor crônica e eu dizia, bom, isso é o destino, né? Eu não tenho como controlar isso, eu vou focar no que eu posso controlar. Atuava dentro da minha esfera profissional com dor. Em 2018, aconteceu um momento de mudança que foi o nascimento do meu primeiro filho, o Benjamin. Na época que o Benjamin nasceu, eu já tinha um quadro bem avançado de artrite psoriásica. Eu utilizava 3 medicamentos concomitantes que atuavam na minha imunidade e eu utilizava mais medicações anti-inflamatórias de forma recorrente, praticamente diária. E mesmo assim eu tinha muita dor. E numa noite cabalística, que fez toda a diferença na minha vida, a minha esposa estava deitada na cama quando o Benjamin começou a chorar no berço. E eu fui buscar o Benjamin, era a terceira ou quarta vez que ele acordava naquela noite, tentando ajudar a minha esposa de alguma forma. A gente sabe quanto é difícil ajudar uma esposa lactante. Quando eu cheguei no berço para pegar o Benjamin e fui me abaixar, eu não conseguia alcançar nele. As minhas costas não me deixavam curvar até ele, os meus braços não conseguiam se esticar para chegar até ele, eu estava decrépito, né? Parecia que eu tinha 80 anos num corpo de 29. E aquela cena foi a pior cena que eu vivi na minha vida, assim. Então, ver o meu filho chorando no berço, eu tentando ajudar minha esposa, eu tentando ser um pai e não conseguindo. E aí, nesse momento, eu disse, isso eu não aceito. Isso eu não aceito. As coisas não vão continuar como estão. Eu vou fazer alguma coisa para mudar. Naquela noite eu chorei muito, minha esposa tentou me consolar. Enfim, é uma noite para ser esquecida, mas hoje eu agradeço muito por ela. No dia seguinte, eu comecei a procurar recursos para tentar modificar essa história, né? E aí eu liguei pro reumatologista que me acompanhava, um cara super competente, super atualizado, e disse para ele, cara, não tá dando, eu tô com muita dor, eu preciso fazer alguma coisa. Ele disse, olha, William, a gente tá no limite do que a terapia farmacológica pode fazer por ti. Mas, olhando a tua ficha aqui, eu vi que tu tá um pouco acima do peso. E normalmente quem usa medicamentos injetáveis subcutâneos responde melhor à medicação quando tem um percentual de gordura menor. Quem sabe emagrecer não te ajude nisso também. Vai diminuir a sobrecarga nas tuas articulações e vai ajudar o medicamento a funcionar. Cara, eu não era obeso, Vicente. Eu pesava 10 quilos, 12 quilos a mais do que eu peso hoje. Eu nunca tinha imaginado que aquilo pudesse fazer algum efeito. Então, eu pensei, bom, ok, isso é algo em que eu posso alcançar. E aí eu comecei a pesquisar dietas. E pesquisando dietas, eu acabei encontrando um blog de um médico gaúcho, aqui também, o Dr. José Souto, que falava sobre uma dieta então conhecida como paleolítica. E a dieta paleolítica se baseia na alimentação natural da espécie humana. Aquilo fez muito sentido para mim quando eu comecei a ler, né? Explica por que a nossa espécie tem 300 mil anos e as mudanças alimentares são muito recentes, nosso organismo foi configurado para um outro cenário alimentar. E eu pensei, bom, isso não é difícil de adotar. E eu comecei a modificar a minha alimentação. E à medida que eu fui modificando a minha alimentação e o meu peso foi baixando,
a minha dor diminuiu de uma maneira que ela nunca tinha diminuído desde o meu diagnóstico 5 anos atrás. E aquilo foi extremamente impactante para mim. E ao longo de 6 meses de intervenção alimentar, eu perdi 12 quilos e eu fui suspendendo remédios. E em março de 2019, eu estava utilizando um medicamento contínuo ao invés de 3. E eu estava utilizando 1 ou 2 doses de anti-inflamatório por mês. Eu utilizava anteriormente 20 a 25. Então foi uma coisa que provocou uma mudança na minha vida absurda. E aí quando eu comecei a olhar para os meus pacientes, eu pensei, nossa, eu não estou fazendo nada por eles, cara. Os caras entram aqui na UTI muito doentes, saem da UTI um pouco menos doentes, são devolvidos à sociedade e daqui um pouco outra merda vai acontecer porque esses caras não trataram a raiz do problema, como eu não vinha tratando também. Enfim, com essa inquietação em mente, eu comecei a me capacitar em poder orientar melhor as pessoas, pelo menos próximas de mim, que me procurassem para isso, a respeito de mudanças na sua alimentação. Eu fiz uma pós-graduação em nutrologia. Convivendo com as pessoas que estavam focadas nisso, eu aprendi que o exercício físico podia fazer muito também. Então, eu fiz um curso sobre orientação de atividade física, outro curso sobre melhora da insônia e do padrão de sono, e eu fui fazendo cursos complementares que acabaram criando essa esfera de estilo de vida, que é o foco do meu consultório hoje, mas não foi uma especialização pontual que eu procurei, mas sim recursos que foram aparecendo na minha frente. Só que dentro da UTI a gente não tem muito espaço para isso, porque como tu mesmo falou, quando o paciente começa a falar, tá na hora dele ter alta, né? E muitas das coisas que a gente conversa com o paciente, depois que a gente tirou os sedativos, a gente sabe que ele vai esquecer. E então eu não tinha muito para quem espalhar essa palavra que eu estava aprendendo. E eu, que nunca fui um cara muito afeiçoado a redes sociais, eu pensei, é ali, eu vou abrir uma conta no Instagram e eu vou começar a conversar sobre isso. Cara, nesse momento, um medo passava na minha cabeça o tempo todo. Eu pensava, cara, meus colegas vão me achar um picareta, cara, porque o que um intensivista tá ali na rede social falando sobre alimentação, cara? Eu tenho que devolver isso para o universo. E se Deus colocou no meu caminho eu conhecer isso, e isso me ajudou tanto, eu preciso tentar impactar as pessoas de alguma forma. E eu comecei a falar na rede social sobre isso sem nenhuma pretensão de abrir consultório. E para minha surpresa, cara, foram colegas, os primeiros pacientes que eu tive, que me procuraram depois de algumas postagens e disseram, cara, eu estou passando exatamente pelo que tu passou. E eu preciso de orientação. Como é que tu pode me ajudar? E aí, no consultório de um amigo, eu comecei a atender esses colegas e logo eles começaram a querer encaminhar pacientes. Então, eu comecei a atender um turno e a coisa foi tomando proporções que hoje o consultório ocupa aí 80% do meu tempo e a UTI 20%. Então, foi uma transformação que aconteceu de maneira completamente inesperada, mas que foi a melhor transformação que eu poderia esperar. Que legal, que baita história. É interessante ver isso, né? Porque, resumindo o que tu nos trouxeste aqui, é um caso clássico da disrupção, né? A dor, então depende de cada um a sua dor, mas a tua dor te levou ao momento que tu te levou a uma inflexão e dizer assim, deu. Aí, tu teve o segundo passo, o apoio, né? Tu teve a tua família, tua mulher, quem te cercava, a te apoiar. Quer dizer, ninguém diz para ti, não, isso é bobagem, isso é assim. Quer dizer, vamos adiante. Aí tu chegaste no teu colega, que era um médico respeitado, que tu, né, escutava ele, e tu chegaste e dissesse num ponto que é o grande diferencial, é dizer assim, tá bom, não é só tu que vai me ajudar. Eu preciso fazer a minha parte. Tu enxergaste isso. E outra, tu era médico e tu não enxergava isso. Nunca, e nem é por o um mais minuto. comum, né? E aí tu chegou e disse assim, tá bom, eu vou assumir esse papel da minha vida também, né? E aí, claro, aquele médico seguiu te apoiando e tudo mais, e aí tu chegou assim, tá, eu vou mudar minha vida. Porque a minha vida hoje é dor. E eu quero uma vida que não é essa. E aí vem a continuação, o tratamento, né? O
fazer o tratamento e aí tu enxergar através desse tratamento que não é só para ti. Quer dizer, tu teve aquele momento de luz que tu enxergou o que era o outro lado e tu disse assim, pô, eu posso levar isso adiante para outras pessoas. Isso é muito legal, muito bom. E, cara, disso que tu falou, algumas coisas são muito precisas. Por exemplo, o apoio. Quando eu cheguei daquele dia fatídico em que eu fui pesquisar dietas e que eu passei o dia inteiro lendo sobre elas, eu cheguei para minha esposa e disse, Cassi, eu vou ter que mudar totalmente o jeito de comer. Totalmente. Eu vou me tornar antissocial por um tempo. Ela disse, isso é seguro para mim? Eu disse, é. Ela disse, eu vou comer assim. Eu vou comer como tu vai comer. E, cara, ela faz isso até hoje. Ela não precisa, né? Então, isso foi crucial, cara. E o outro ponto, Vicente, que tu trouxe, que é muito verdadeiro, é assim, eu demorei muito, sendo um médico, eu demorei muito para chegar e dizer assim, cara, minha saúde é minha responsabilidade. Não dá para terceirizar. É isso aí. É minha saúde. Eu preciso saber o que funciona comigo. Então, sem sombra de dúvida, além da transformação que aconteceu na minha saúde, cara, essa transformação mudou o médico. Eu não me identifico mais com o médico que existia antes de eu ter essa percepção. Muito bom. E, William, assim, tá, vieste para o consultório, 80% hoje do teu tempo é dedicado aqui, no teu consultório. O que tu trata no consultório? Quem são os pacientes que te procuram hoje aqui? Tipicamente, os pacientes que me procuram são os pacientes que percebem que perderam o controle da sua saúde. Seja com uma composição corporal muito distante daquilo que eles julgam ideal para eles, seja pacientes que estão persistentemente inflamados, já estão fazendo o tratamento convencional das suas doenças e não obtiveram melhora. São pacientes que perceberam que não estão mais saudáveis. Às vezes eles nem têm um diagnóstico de uma doença, mas eles perceberam que eles não conseguem mais controlar a sua saúde, que eles não conseguem mais controlar a sua composição corporal, que eles não conseguem mais controlar a sua vitalidade. E aí eles me procuram, a gente faz uma auditoria do estilo de vida que eles vêm levando. Como eles dormem, como eles se exercitam, o quanto se exercitam, se é que se exercitam, como eles comem, como eles lidam com o estresse, como eles lidam com as suas emoções. E através dessa auditoria a gente identifica os hábitos nocivos, aqueles comportamentos que podem estar gerando problema. E isso, aliado às predisposições que um paciente tem, vai determinar o grau de esforço que ele vai precisar empenhar para restabelecer a sua saúde. Então, depois de feita essa auditoria, a gente busca aqueles comportamentos que vão gerar uma maior mudança. Então, a gente ajusta a alimentação, a gente cria uma rotina de atividade física, a gente faz uma higiene do sono e vê como aquilo pode auxiliar o paciente a tratar a sua condição. E é óbvio que, eventualmente, o paciente vai precisar de um tratamento medicamentoso. E isso, o paciente precisa se preocupar em ficar bem, não em evitar um remédio ou evitar uma terapia. Mas aqueles tratamentos que a clínica médica comporta, eu faço dentro do consultório, então eu sigo atuando como médico clínico, e aqueles tratamentos que necessitam, por exemplo, do auxílio de um cirurgião ou de um especialista, um endocrinologista, um urologista, eu faço o encaminhamento. Mas eu costumo brincar que eu assumo a gerência da saúde para o paciente. Eu não vou assumir as ações são do paciente, mas eu pelo menos vou fornecer para ele o roteiro. Tu precisa fazer isso, tu precisa fazer aquilo. A especialidade que melhor se enquadra nessa definição seria uma especialidade em medicina de estilo de vida. Porém, existem vertentes ideológicas dentro da medicina de estilo de vida na especialidade como ela é apresentada hoje, e eu não gosto de me vincular a raízes ideológicas. Então, eu até hoje busco uma definição exata para o meu consultório, mas eu sei que eu ajudo as pessoas a reconstruírem ou construírem a saúde delas. Muito bem. E, assim, então tu saíste de um médico de UTI, que era de uma unidade de terapia intensiva, que teu objetivo era salvar aquela vida, né? Não posso deixar morrer, o meu objetivo é esse, né? Eu tenho que devolver essa pessoa para a sociedade. E agora tu assumiste uma posição de que o teu objetivo é não levar o paciente para a UTI, é que ele não chegue lá mais, não é? Então, quer dizer, hoje tu trata todas as fases de uma doença ou até antes de uma doença se instalar? Eu acho que essa é a grande questão, Vicente. Onde eu quero chegar é antes. Porque
não ter uma doença não significa ter saúde. E essa é uma confusão que a gente faz com muita frequência. Quando a nossa composição corporal não está legal, quando a gente não consegue mais subir um lance de escada sem ficar esbaforido, quando a gente acorda sempre cansado, quando a gente fica cochilando sem querer no meio do dia, quando a nossa concentração não está legal, quando a gente não tem mais tesão, a gente está perdendo saúde, cara. A nossa saúde está derretendo e a gente não precisa de um diagnóstico com CID para nos dizer isso. A gente está perdendo vitalidade. Vitalidade é saúde. Então, esse é o momento em que eu gostaria de encontrar os pacientes. Esse, infelizmente, não é o mundo que a gente vive, porque a maior parte da população já não tem mais saúde. A maior parte da população está vendo a saúde derreter na frente dos olhos dela. Então, a maior parte das pessoas que me procura também são pessoas que já perderam o controle, já perderam o timing para que a gente atuasse apenas de forma preventiva. A gente já vai ter que tentar reverter alguns problemas. Então, esse tem sido o mote da maior parte dos meus atendimentos. E se só saúde não é somente a ausência de uma doença, né? Por que tu acha que hoje está tão difícil? Hoje não, eu acho que sempre foi, mas por que é tão difícil para as pessoas entenderem isso e assumirem hábitos saudáveis? Porque os hábitos saudáveis, eles focam no longo prazo. Eles são uma construção. E até a geração anterior à nossa, mas a nossa piorou isso e talvez a geração dos nossos filhos, a tendência, se nada mudar, é que seja ainda pior, busca satisfação imediata. É isso aqui, é o celular, é a comida que gera prazer, é o relacionamento que está dando certo nesse momento, porque se ele não der certo mais nesse momento, ele não serve mais para mim. Né? São os prazeres mundanos imediatos. Com isso, a gente abandona o longo prazo. Só que o longo prazo ele acontece sem que a gente enxergue. E como a gente não presta atenção nele, quando ele vem nos morder, ele já está grande demais. Então, a gente não consegue mais vencer o longo prazo sozinhos. É aí que a gente precisa de ajuda. É aí que eu atuo, na maior parte das vezes. Então, sem sombra de dúvida, as pessoas não conseguem adquirir hábitos saudáveis porque elas estão focadas no prazer imediato do pudim, do doce, do brigadeiro. É isso que elas precisam para viver. É um instante e não o longo prazo. Agora, quando a gente busca uma coisa para o nosso bem e para o bem daquelas pessoas que a gente ama, a gente tem que pensar no futuro. Porque saúde é uma construção. É exatamente uma construção. É como uma poupança que tu fosse colocando um dinheiro todos os meses para tua velhice. Só que, ao contrário da poupança, tu nunca vai criar um negócio super lucrativo e ganhar saúde em montes. Ou tu nunca vai herdar a saúde de ninguém. Ou seja, se tu não fizer o depósito compulsório, vai faltar. Né? E é esse foco que falta para a geração atual e é nisso que a gente precisa atuar. Os médicos que não atuarem nesse fronte de conscientização sobre saúde ficarão obsoletos, porque a medicina curativa, a medicina que só atua frente às doenças, ela fale qualquer nação. Isso aí. Bom, então tu está me dizendo assim, das grandes dificuldades que tu tens hoje a enfrentar é esse desejo do prazer imediato que todo mundo tem. Né? As pessoas querem os resultados para ontem, as pessoas querem os resultados imediatos, elas vinculam um ato com a recompensa instantânea. Então, ela faz algo e quer o retorno imediato. E não entende que o que vai criar esse retorno é intangível, e o que vai criar esse retorno é a constância das atitudes que ela vai tomar diariamente, todos os dias, que vai sustentar essa saúde. Muito bem. E me diz assim, qual é a principal queixa hoje que tu recebe no consultório? Sem sombra de dúvida, a principal queixa que eu encontro no consultório é a dificuldade em controlar a elevação de peso, o ganho de peso. Essa é a queixa que ocupa 60%, talvez 70% das minhas consultas, sendo seguida, mas com distância, por pessoas com sintomas inflamatórios. Né? Agora, a queixa do ganho de peso é disparado a líder e ela vem com algumas alterações metabólicas que normalmente a acompanham, como resistência insulínica, uma dificuldade na metabolização da glicose, alterações de glicose, alterações de perfil lipídico, que é o colesterol e o triglicerídeos. Então, a disfunção metabólica é com certeza a causa principal que faz as pessoas chegarem até mim no consultório.
No consultório. E tu achas que todos esses pontos que tu vens a tratar, que tu vens a indicar para o paciente, esse paciente consegue receber esse retorno, ou entender, ou enxergar que essa terapia vai funcionar? Isso ainda ele está esperando esse imediatismo, ou ele já está começando a compreender que vai levar um tempo, ou ele consegue já palpar essa mudança desde o início? Porque assim, tu está me dizendo que tu saiu da UTI, tu veio para um consultório, começou com um consultório pequeno, agora tá, eu sei que ele está cheio, está lotado, mas quer dizer então que as pessoas estão começando a compreender isso, estão começando a entender que tem que fazer dessa maneira? Sim e não. Vou te explicar por que essa pergunta não tem uma resposta específica. As pessoas que se submetem ao processo normalmente entendem ele, mas isso às custas de muita comunicação e muita informação, que é algo que dificilmente os médicos têm tempo nas suas consultas de 20 ou 30 minutos para fornecer para o paciente. Então, se a minha agenda é lotada hoje, é porque as minhas consultas duram 1h30, às vezes 2. E ao longo dessa consulta eu preciso conhecer o paciente, identificar os seus gatilhos, identificar as suas vulnerabilidades, traçar uma estratégia que faça sentido para ele, que seja compatível com os valores dele e monitorizar esse paciente. Então, todos os pacientes que fazem acompanhamento comigo têm meu celular, a gente conversa quase que diariamente. Então, é possível que a pessoa se conscientize do que tem por vir e do esforço que ela precisa fazer pensando no longo prazo. E é possível que ela se comprometa com o processo antes que ele possa mostrar qualquer tipo de resultado objetivo. Mas isso se faz através de muita comunicação. E comunicação é uma coisa que falta na medicina hoje, seja pela pressão de tempo que os convênios nos exercem, seja, enfim, por milhares de fatores que não cabe a gente ressaltar aqui. Então, sem sombra de dúvida, os pacientes adquirem essa visão, mas isso requer muito empenho e é algo que eu dedico muito tempo no consultório para tentar tornar viável. Quais são os principais pontos que tu pensas assim que uma pessoa deve corrigir ou adequar na sua vida para que ela possa começar a ter uma vida mais saudável? Eu brinco com meus pacientes que eu conheço os desfechos. Eu tô lá na UTI, eu sei o que as pessoas que acabam precisando de UTI têm em comum. E se tem coisas nas quais a gente precisa prestar muita atenção, é nos sinais de desequilíbrio da nossa saúde, como uma modificação da nossa composição corporal, uma redução da nossa energia, uma redução da nossa vitalidade, uma queda na nossa performance física, uma mudança no nosso humor, porque esses são sinais de doenças. A nossa saúde, por outro lado, ela se constrói em cima de pilares que são hábitos que a gente deve adotar. E esses pilares, eu costumo brincar, que são 4, são uma alimentação adequada para a nossa espécie. No futuro a gente pode conversar sobre isso, mas não é a alimentação padrão hoje. Atividade física vigorosa, constante, com constância. Um sono profundo e reparador, que não é a regra hoje também. E o equilíbrio das emoções. Habitualmente, as pessoas que reforçam esses 4 pilares não desenvolvem aquela condição que eu falei que acaba levando o corpo a um problema de funcionamento que mais tarde pode culminar com uma doença que vai trazer ela para dentro da UTI. Claro que dentro dessa trajetória toda, existe um outro ponto que precisa ser levado em conta, que são as predisposições e tendências que uma pessoa tem. Uma pessoa que tem uma história familiar muito importante de diabetes está sob risco dessa doença. Uma pessoa que tem uma história familiar muito importante de obesidade está sob risco dessa doença. Mas quando a gente deixa de terceirizar a nossa saúde e a gente adota o protagonismo, a gente cria uma consciência. Quanto mais predisposições eu tiver, mais eu preciso me esforçar. Então, tudo passa por se esforçar para construir esses pilares. E a minha grande crença é que se a gente corrige esses pilares, a gente evita o surgimento de muitas doenças. E se alguma doença imponderável nos acomete, como Covid, por exemplo, a nossa chance de sair ileso é muito maior. A gente tinha muito mais vida para gastar no final das contas.
Eu sei que tu falasse agora no início sobre dieta paleolítica, que foi o que te motivou a buscar mais coisas. As pessoas sabem também que tu fala muito de low carb, é outro tipo de dieta. E, claro, existem inúmeras dietas. Tu achas que existe uma dieta ideal para cada pessoa ou existe uma adaptação de dietas de uma maneira ideal para cada pessoa? É muito boa essa pergunta, cara. E eu acredito que se a gente adotasse uma dieta natural, isso seria bom para a maioria das pessoas. E existe um trabalho científico publicado em 2004 que fez uma análise ecológica da alimentação humana ao longo da existência do Homo sapiens sapiens. E a ingestão de carboidrato, por exemplo, que tu trouxe, a ingestão de carboidrato média ao longo de toda a nossa história, ela era de cerca de 18% das calorias diárias. 15 mil anos atrás, que é nada para a história de 300 mil anos do Homo sapiens, 15 mil anos atrás, a gente puxou isso para cima e até a década de 70, 80, a gente conseguiu trazer isso para 65% das calorias. Então hoje a gente tem uma alimentação muito inadequada para a nossa espécie, que gera uma sobrecarga para um sistema metabólico da insulina, da glicose, que acaba levando a desequilíbrios que geram ganho de peso, diabetes e tudo mais. Então eu acredito que a gente naturalizar a nossa alimentação beneficiaria todo mundo, respondendo a tua pergunta. Então é possível que todas as pessoas, numa medida geral, adotem uma alimentação que vai ser melhor para a saúde delas. Mas isso não vai ser talvez suficiente para todas as pessoas. E aí entram as suas particularidades. Então, quando a gente fala em medidas populacionais, eu acredito que se as pessoas se alimentassem low carb ou se as pessoas se alimentassem paleo, a saúde da população geral estaria muito melhor. Mas isso não quer dizer que dentro do consultório eu iria prescrever exatamente essa dieta para todos, porque é dentro do consultório que a personalização é feita. Isso existe um motivo de eu ter perguntado isso antes para ti, essa pergunta anterior, pelo seguinte: eu recebo muitas pacientes que vêm a mim e durante a consulta comigo me trazem folhas de solicitação de exames, folhas de inúmeros exames que eu como médico não vejo razão alguma para terem sido feitos. E aí eu te pergunto assim, existe hoje uma maneira, por exemplo, que essa pessoa vai fazer, vamos dizer assim, 100 exames e aquela somatória, um algoritmo vai analisar aquilo e vai dizer tu tem que comer isso e tu não pode mais comer isso? Existe como montar uma dieta individualizada, como eu tenho visto muito, baseado nos exames dessa paciente, ou se baseia muito mais em erros e acertos, quer dizer, adaptações? Essa pessoa vai consultar, vai adaptar algumas coisas, vai modificar a sua alimentação, vai ver, olha, isso aqui não está dando certo para mim, eu vou modificar por esse outro caminho, e aí, claro, isso tem medidas para avaliar essa evolução. Mas existe hoje como fazer exames e determinar tu tem que comer isso e tu não pode mais comer isso? Esse raciocínio ele é simplista demais, né? Existem hoje exames laboratoriais, existem também perfis genéticos que nos largam ali um gabarito de como deve ser a nossa distribuição de macronutrientes. Isso é lúdico, isso não tem a menor evidência científica que suporte, tá? Agora, claro, alguns exames de sangue podem mostrar para nós uma situação alarmante que requer, por exemplo, uma restrição de carboidrato, um controle da ingestão de gordura, uma restrição de proteína para um paciente com uma doença renal grave, situações pontuais. Mas, via de regra, Vicente, o que vai determinar para a gente como é que está a saúde do paciente e que intervenção que a gente precisa adotar com ele é o relato dele. E é a composição corporal. A composição corporal é uma avaliação muito sutil, mas muito detalhada, que nos traz muitas informações a respeito de como o metabolismo dessa pessoa está se comportando. E isso é uma informação preciosa para que a gente possa manter um plano de tratamento. E aí, quando a gente alia isso à história do paciente, a gente consegue ver através de quais hábitos essa composição corporal se construiu. E aí a gente consegue atuar nisso também. Então, conversar com o paciente e avaliá-lo
É uma coisa que Hipócrates fazia e que eu acho que está muito longe de ficar desatualizada na medicina ainda. Exames são ferramentas, mas eles nunca podem ser o eye patient. A gente ainda precisa olhar para a pessoa de verdade que está sentada na frente da gente. Muito bom. Nós falamos sobre alimentação, tu deu um toque sobre exercício físico, a importância de se manter, constância, um sono de qualidade. E aí me chamou a atenção o quarto pilar que tu citaste, né? O controle de emoções. Isso é algo que eu lido diariamente no meu consultório. As pacientes que chegam dizendo assim, eu não estou conseguindo controlar o meu peso, ou melhorar minha qualidade estética, ou mesmo sustentar minha cirurgia, porque eu tenho uma ansiedade absurda. Eu não consigo controlar. E aí eu pergunto, tu está tratando a tua ansiedade? Isso já vem porque da minha prática do consultório e também porque em casa eu também tenho uma psiquiatra que faz isso. Mas como é que tu faz esse controle de ansiedade? Como é que isso pode se lidar com esse paciente? Porque muitas vezes esse é o que boicota ela, né? Ela está com ótimos hábitos alimentares, ótima qualidade de exercício físico, tentando dormir bem, né? E a ansiedade boicota, ela está sabotando essa paciente diariamente. Como é que pode controlar isso para que os outros 3 pilares não venham a ruir? Vicente, a tua visão é muito precisa, cara. Eu acredito que junto com a obesidade, junto com o diabetes, junto com a sarcopenia, que é a deficiência de massa muscular, existe uma outra doença pandêmica na sociedade moderna, que é a ansiedade. E a ansiedade ela é gerada por diversas mudanças do comportamento natural humano. O aumento substancial dos estímulos, né, das informações. A ansiedade é gerada por uma confecção de padrões aos quais a gente precisa se adequar. Tu precisa de alguma coisa? A ansiedade é gerada por uma quantidade enorme de padrões aos quais a gente precisa se adequar. Então, assim, as pessoas acabam tendo contato com muitos desafios ao mesmo tempo, o que não era comum para o nosso homem que vivia lá na selva, cujo desafio era achar comida e não virar comida. E a gente acaba desenvolvendo um quadro de ansiedade, que é um transtorno significativo. E uma vez que a gente esteja dentro de um transtorno de ansiedade, a gente tem muita dificuldade de enxergar o caminho de saída, a gente tem muita dificuldade de desempenhar os papéis necessários na nossa rotina e a gente vai entrando num círculo vicioso que nos consome a saúde. E se esse pilar ele não está ao menos íntegro, a saúde rui como um todo. Então, quando os meus pacientes me procuram e eu percebo que eles têm ansiedade, a doença, a ansiedade, eu trato a ansiedade como ela tem que ser tratada. Eu encaminho o paciente para um psiquiatra, que vai avaliá-lo, que vai decidir se ele necessita terapia ou não, se ele necessita um apoio farmacológico ou não. E esse é o ponto inicial, né? Então, isso não pode ser substituído. E isso é algo que eu falo no consultório. É uma doença como qualquer outra. Se tu tivesse falta de hormônios da tireoide, tu iria tratar o hipotireoidismo. Tu tem um problema nos hormônios do teu cérebro agora e tu precisa ir tratar isso com quem entende disso. Depois, claro, existem medidas que a gente pode adotar para melhorar a ansiedade relacionadas ao estilo de vida, como meditação, como práticas contemplativas como yoga, como atividades ao ar livre, como atividade física, né? Essas coisas são medidas auxiliares, mas que não substituem o tratamento essencial da ansiedade, da patologia ansiedade, que tem que ser feito por um especialista. Muito bem. E tu estavas falando lá no início, a tua primeira fala na tua apresentação foi assim, eu sou o pai do Benjamin, da Aurora, e aí vem um gancho para a pergunta que eu quero te fazer. De tudo que a gente falou até agora, da maneira como tu trata teus pacientes hoje no consultório, o que tu vê da importância desses 4 pilares, tu achas que isso já pode ser implementado desde a infância para prevenir que este paciente venha a ter problemas futuros? Se a gente quer que o curso de doenças crônicas que vem acometendo geração pós geração se modifique, isso tem que ser implementado desde a infância. E para que isso seja implementado desde a infância, a gente precisa lembrar que crianças não são convencidas. As crianças aprendem observando o exemplo. Então, criança sempre vai pensar no curto prazo. Eles ainda não têm o córtex pré-frontal desenvolvido. Eles ainda não têm o julgamento de que aquilo é importante, que aquilo é para o teu bem. Tá, mas então tu está me dizendo que crianças são que nem os adultos de hoje, então?
Ou os adultos de hoje ainda são crianças. Mas o fato é que a gente precisa, sim, modificar o estilo de vida das crianças desde a sua infância. Mas não é fazendo a criança comer diferente do que a gente come. Não é a mãe escondendo os doces da criança num armário alto. É a mãe comendo a salada. É a mãe comendo a verdura. É a mãe comendo a proteína. Porque aí a criança vai imitar. E se a criança imitar esse comportamento, ela vai se desenvolver assim ao natural. Então, a gente precisa implementar isso na infância. Eu não diria implementar. A gente precisa exemplificar isso para os infantes. E aí a coisa está resolvida. O exemplo guia. Muito bem. Mais alguma pergunta para te fazer? É isso. Muito legal. Adorei. Muito bom. Eu adorei as tuas falas, adorei o teu posicionamento. Acho que isso é o que nós precisamos trazer para as nossas vidas e também, claro, transbordar para a vida dos nossos pacientes. Qualidade de vida. É isso aí. É pro teu bem, né? É pro teu bem. Aceita que dói menos. Muito bom. Obrigado por nos acompanhar nesse episódio. É importante lembrar que o conteúdo apresentado aqui não se trata de aconselhamento médico individualizado e não estabelece vínculo médico-paciente com os ouvintes. Esse podcast tem como objetivo informar e educar sobre temas relacionados à saúde, mas cada caso é único e deve ser avaliado por um profissional de saúde qualificado para isso. Portanto, se você tiver alguma dúvida relacionada à sua saúde, é imprescindível que busque auxílio de um médico ou de outro profissional qualificado e licenciado para te atender. Obrigado e até o próximo episódio.